Que nós oramos e pedimos, fala conosco nesta noite, no nome santo do Senhor. Estamos com o nosso coração aberto para receber da Tua palavra. Espírito Santo, ministra ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Verso 18: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome naquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Até aí, pode sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero pedir para o Marcão, aperta ali, fazendo um favor. Hoje eu ia ministrar uma outra palavra, mas Deus, Ele colocou no meu coração esta mensagem. Por quê? Porque exatamente o que o Brasil e o mundo está vivendo é algo que nós, com o nosso olhar, com as notícias que nós recebemos todos os dias, nos traz preocupação do dia de amanhã. Nós que temos uma família para cuidar, filhos, nós sabemos que eles dependem totalmente da gente e dos nossos resultados. O futuro das nossas crianças, dos nossos adolescentes, vai ser com respeito ao resultado dos pais. Isso seja no material ou seja no espiritual. Queridos, e Jacó, a Bíblia diz que ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. E Deus havia dito a Rebeca, sua mãe, disse assim: o maior vai servir o menor. E quando os dois nascem, os dois começam a crescer. Esaú era o primogênito, então herdava o direito da primogenitura. Porém, um dia que ele não teve um resultado muito bom na sua caça, ele não conseguiu caçar nada. E quando ele chegou ali na sua casa, Jacó, seu irmão, gêmeos, porém nasceu por último, ele vê Jacó com um prato de lentilha, e Esaú quer comer um pouco daquela lentilha.
Jacó diz a ele: se você quiser, você troca comigo. E a Bíblia diz que Esaú aceitou esta troca. E a Bíblia diz que Esaú passou a Jacó o direito de primogenitura, porque Esaú, ele desprezou naquele momento o direito de ser o primeiro filho de Isaac, seu pai. Quantos filhos, queridos, por maus resultados na vida, quantos filhos por maus resultados no seu dia a dia, que resolve negociar o direito de filho, que resolve trocar por qualquer outra coisa o direito de ser chamado filho. Mas Deus, nesta noite, Ele está despertando os filhos e dizendo assim: nunca negocie o direito de ser filho de Deus. Nunca negocie o direito que Deus te deu de ser filho dele. Por mais que seja dias ruins, dias de resultados horríveis, mas tudo isso que você luta, que você faz, que você corre atrás, e mesmo se você não tiver resultados que agrade, resultados que vá resolver a tua vida, mesmo assim não abandone o seu pai. Mesmo assim não deixe o pai de lado, porque o pai, ele te marcou como filho. O pai, ele te comprou, e como filho você não é um Zé Ninguém. Você é filho de Deus, aquele que fez os céus e fez a terra. Aleluia. Mas foi o que Esaú ele fez. Ele negociou o direito. Agora Jacó, ele é considerado primogênito. E quando Isaac está bem velhinho, nós conhecemos essa história. Nós sabemos que quando Jacó, o pai está velho, ele fala para Esaú ir caçar e trazer e fazer um guisado como o pai gosta. E Esaú, ele sai para caçar. E a sua mãe Rebeca chega em Jacó e diz: o seu pai pediu ao seu irmão um guisado, se você quiser eu faço, e você vai e apresenta a ele. Jacó, muito temente, ele diz: mas ele vai descobrir quem eu sou. Rebeca diz assim: que recai a culpa sobre mim. Então Jacó, ele coloca uma roupa com pele. Quando seu pai Isaac está meio cego já, ele toca em Jacó. Ele reconhece a voz, parece a voz de Jacó, mas ele toca no braço de Jacó. Ele pensa que era Esaú. E a Bíblia diz que a bênção do pai, ela era muito importante para os filhos. E ali Isaac, ele abençoa aquele menino. Mas depois que Isaac, ele abençoa Jacó, se passando por Esaú, a Bíblia diz que Esaú chega e Esaú vê esta cena. E nas palavras do pai Isaac era: não se case com as filhas de Naamã. Ou seja, não se case com as descendentes de Ismael. Quem era Ismael? Era o filho de Agar. Então o pai Isaac está falando para Jacó: não se case com elas. Se case com as pessoas, com as mulheres lá de Arã. E a Bíblia diz que quando Esaú ouve isso, Jacó, ele pega, coloca a mochila nas costas e sai. E Esaú novamente ele vai desprezar. Novamente ele vai agir totalmente contrário à forma que ele devia. Como ele ouviu o pai falar: não se case com as descendentes de Naamã, o que é que ele faz? Para aborrecer o pai, ele vai até lá e ele toma por mulher uma das descendentes de Naamã.
Enquanto isso, Jacó ele está em um ambiente desfavorável, porque a sua mãe falou: pega essa mochila, esta comida e vai. Foge, porque o seu irmão ele vai querer te matar. E Jacó ele sai. De repente ele chega em um lugar deserto e o sol está se pondo. Começa a escurecer, começa a entrar a noite. E a Bíblia diz que o lugar não havia nada, somente pedras. O cenário não era um cenário bom. O lugar não era um lugar ideal para descansar. O dia não era um dia bom para ele deitar ali. Mas a Bíblia diz que Jacó ele pega uma pedra, faz como travesseiro e ele deita. Eu pergunto a vocês: como descansar em lugares e em ambientes desfavoráveis? Como olhar à nossa volta e ver uma escuridão, trevas em todas as notícias, em todos os comentários? Você vê pessoa na fila do banco dizendo assim: eu não consegui pegar o auxílio e não tem nada na minha casa para mim comer. Você vê pessoas chorando em vários lugares porque está se acabando as coisas. Você vê muitos pais de família sendo demitidos. Você vê o caos estabelecido. O Brasil está em trevas. Além da pandemia, além da enfermidade física, ainda vem a guerra política. E a Bíblia diz que aonde há divisão não há bênção. A Bíblia diz que Deus ele só vai enviar a bênção onde houver união, unidade. Mas eu não estou pregando a qualquer pessoa, e eu não quero aqui colocar pânico em nós, mas eu quero aqui ensinar a igreja de Cristo para aprender com a história de Jacó. Em um cenário desse, em más notícias, em meio à pandemia, em meio a tantas coisas, Jacó ele vai se deitar em um momento que não era propício, em um dia onde ele estava angustiado, em um ambiente que não era o lugar dele descansar. Mas a Bíblia diz que ele vai se deitar. E eu quero trazer uma notícia a vocês. Por mais que o momento não seja ideal para isso, o local, o ambiente não seja ideal para isso, mas eu quero dizer a todos os filhos de Deus, eu quero pedir para vocês descansar no Senhor. Descansar no meio das notícias ruins, no meio das trevas, você descansa, porque quem governa a sua vida é o céu e não a notícia da terra. Não é o governador que dirige a tua vida, não é nenhum político que vai fazer as coisas acontecer, mas é o Deus soberano, aquele que merece o nosso culto, a nossa adoração. Eu posso dizer a vocês, em momentos desfavoráveis, Ele se manifesta. Em momentos desfavoráveis, Ele vai se manifestar. Você crê? Eu creio, querido. No momento desfavorável, Deus Ele vai se manifestar. Por isso que eu estava lendo esta passagem, Deus Ele falou muito comigo. No meio desse cenário, filho, descansa. Descansa o teu coração, descansa a tua alma, descansa o teu pensamento, confia em mim. Descansa. Não entra no seu quarto desesperado. Não olhe a circunstância talvez da sua casa desesperado. Não faça isso, mas confia no Senhor. Descansa no Senhor. Nunca houve momento tão propício
e tão importante para viver pela fé como nós estamos. O que é que a Bíblia diz? Que o justo viverá pela fé. É que nós nos esquecemos deste versículo algum tempo atrás. Por causa da gente ser muito abençoado, a nossa fé fica um pouco de lado. Mas quando nós entramos em um cenário difícil, aí é a hora de viver pela fé. A fé é você deitar em um deserto como Jacó e descansar. A fé é você ter más notícias e o desespero não tomar conta, o medo não tomar conta. Você pode até ouvir as notícias, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, é ouvir pela palavra. O que é pela palavra, pastor? Toda notícia que eu escuto, a Bíblia ela é o filtro dos meus ouvidos. Eu vou filtrar as notícias pela palavra. Então é ouvir pela palavra. Eu ouvi uma notícia, mas agora eu vou filtrar pela palavra. Peraí, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. A Bíblia diz que Deus cuidou do povo dele em todo o tempo. A Bíblia diz que Deus, em 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimentou uma multidão de pessoas. A Bíblia fala de vários milagres que Deus Ele fez acontecer. Como é que eu, filho de Deus, vou estar nesse tempo de trevas e de escuridão? Eu vou descansar. Descanse em meios dias difíceis. Aquele que conhece o Deus que serve. Quem conhece o Deus que serve consegue descansar. Quem conhece o poder de Deus, quem já provou do poder dele, sabe que ele é poderoso para mover céus e terra. Porque os nossos olhos não podem somente se alimentar, os nossos ouvidos, o nosso coração não pode se encher de informação que os jornais estão trazendo, que algumas reportagens estão falando. Nós não somos hipócritas para achar que nada está acontecendo. Está acontecendo, mas o justo viverá pela fé. Quando se acabar os recursos aqui na terra, Jesus ele entra em ação, e aí o milagre acontece, a provisão vem, porque Ele é fiel para cumprir. Nesta noite é fazer os irmãos entenderem que é momento da igreja de Cristo descansar. Descansar, porque é somente descansando o nosso espírito e a nossa alma que nós estaremos honrando ao nome do nosso Deus, reconhecendo que Ele está no controle de tudo, e que nunca Ele perdeu e nunca Ele vai perder o controle. Mas Ele vai dirigir a tua família, a tua casa, os teus filhos, e Ele não vai deixar faltar. Ele é Senhor da tua vida, Ele é provedor da tua vida, Ele é Salvador da tua vida. Ele é o maior de todos aqui na terra, lá no céu, debaixo da terra. Todo o poder, Ele é o El Shaddai. Aleluia. Ele é o El Shaddai. Se você pode, adore Ele aí na sua casa, descansa nele, levanta a sua mão e dá glória ao nome de Jesus. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. A unção da multiplicação está sobre a tua vida.
A unção da multiplicação é sobre a tua vida, aleluia. Sabe, irmãos, esses dias eu ouvi de alguém aqui na igreja algo assim. A gente começou a fazer os cultos online e essa pessoa começou a cultuar na casa juntamente conosco, na transmissão, e na hora do culto começou a dar glória a Deus na casa, aleluia, e cultuando ao Senhor como se estivesse aqui. E na hora do clamor, na hora da oração, essa pessoa começou a orar bem alto na casa, e a vizinha veio no portão e colocou o ouvido e começou a ouvir aquela oração. E a vizinha ouviu ela cultuando na casa. E outro dia a vizinha disse: eu recebi a oração que você estava fazendo. E é isso que Deus quer fazer, querido. Você que está na sua casa, levante um altar, um culto de adoração a Ele aí. Como eu falei aqui domingo passado, o nosso culto precisa ser racional. O que é isso, pastor? Racional é quando eu entendo quem é que eu estou adorando aqui, quem é que eu estou cultuando aqui. Eu não preciso sentir nada para me glorificar. Eu não preciso, não precisa ter um bom pregador, não. Eu somente preciso entender quem é meu Pai, quem é meu Deus. O meu Deus é aquele que cuida de mim no deserto, é aquele que cuida de mim no alto da montanha, mas também cuida de mim lá no vale, é aquele que cuida de mim na bonança, mas também cuida de mim na escassez. Que você entenda como Jacó e descansa nesta noite, porque Deus está falando: só vai ter sonhos, na verdade só vai ter visões em dias difíceis aqueles que conhecem o Pai que tem. Só vai ver o sobrenatural aqueles que conhecem o Deus que serve. Eu vou falar novamente: só vai ter visão do sobrenatural aqueles que conhecem o Deus que serve. Se você serve um Deus poderoso e você descansa nele em dias difíceis, Ele vai te mostrar o sobrenatural. O sobrenatural vai acontecer. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer nesta pandemia, você não vai morrer. Por quê? Porque é nesses momentos que o nosso Deus, Ele se manifesta. É nesse tempo que Ele age. Você está preparado para ter visões do sobrenatural? Você está preparado para receber o que Ele tem para a tua vida? Você está preparado para ver o que Ele vai te mostrar? Você está preparado para ouvir o que Ele vai te dizer? Você está preparado para a unção que Ele quer derramar na tua vida? Você está preparado para o que Ele quer fazer em você e através de você nesses dias? É necessário descansar nesse deserto, porque somente quem descansa, Deus mostra algumas coisas. E Deus, Ele está mostrando muitas coisas aos seus servos. Deus, Ele tem ministrado muito aos corações nesses dias. Quase todos têm experiências para contar do que está vivendo com Deus no secreto. Muitas pessoas têm o que falar nesses dias, de como Deus tem se manifestado em lugares, nas casas desses irmãos, nos quartos e aonde eles vão. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que é vivo e verdadeiro. Não é um Deus que está bem distante, mas é um Pai que está bem presente. A Bíblia diz: eis que estarei convosco
todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Eis que estarei com você todo dia. Não é quando chega o momento difícil eu vou te deixar. Não, Ele vai estar conosco. Jacó, queridos, ele dormiu, ele descansou, e ele teve uma visão ali naquele lugar, naquele ambiente desfavorável, em um ambiente onde ele estava sendo ameaçado de morte, e ele conseguiu dormir, porque ele sabia que ele estava sendo dirigido por Deus, governado pelo céu, provido pelo céu. Você entende isso? Nesse momento, nesses dias, você vai deitar para dormir hoje despreocupado, querido. E você vai começar a ter visões de coisas do céu. Você vai começar a ter visões do sobrenatural de Deus, daquilo que Deus vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Deus, Ele não vai te deixar sozinho. E quando Jacó ele descansa, ele vê uma escada posta, que estava na terra, mas o topo da escada tocava o céu. Olha a visão de Jacó, num ambiente desfavorável. A escada estava na terra, mas o topo dela tocava o céu. E a Bíblia diz que Deus enviou os seus anjos, e anjos descia, e anjos subia, anjos descia, e anjos subia. A Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso favor. Anjos descia e anjos subia. O que é isso, pastor? É que ele estava ameaçado de morte em um lugar desfavorável, mas ele conseguiu descansar naquele momento e naquele ambiente. Aí Deus coloca uma escada na visão e mostra para ele que o céu ainda controla tudo, que o céu ainda age em favor dele. Ainda Deus ele vai falar para Jacó: você está no deserto sozinho, no meio da escuridão, mas eu estou te vendo aí, eu cuido de você aonde você está, os meus anjos trabalham em teu favor, os meus anjos não dormem, os meus anjos eles não te deixam aí abandonado. Mas olha só, enquanto você não tem ninguém na terra por você, você tem Deus no céu e também tem anjos que desce e sobe. E a Bíblia diz que tinha uma porta aberta no céu. E no final Jacó diz assim: eu não sabia, mas o meu Deus está aqui. Jacó diz: eu não sabia, mas o meu Deus está neste lugar. Eu pergunto, em que lugar Deus estava com Jacó? No deserto, no meio da escuridão. Deus estava com Jacó. Talvez uma das maiores experiências de Jacó em toda a sua vida foi naquele ambiente, naquele momento. Quero ser profeta, que Deus Ele vai te dar as maiores experiências para você nos dias atuais.
Eu vou falar novamente, Deus Ele vai te mostrar coisas que você nunca viu. Ele vai fazer você sentir coisas que você nunca sentiu. E Ele vai fazer você ouvir coisas que você nunca ouviu. Porque é nesses dias desfavoráveis que Ele está se manifestando. E no outro dia ele acorda pela manhã naquele lugar. E a Bíblia diz que aquele lugar se chamava Luz. Mas Jacó lhe disse: a partir de hoje esse lugar se chamará Betel. A Bíblia diz que ele coloca aquela pedra que ele conseguiu descansar como coluna em pé, e ele deitou azeite, e ele consagrou aquele lugar a Deus, dizendo: o nome deste lugar a partir de hoje é Betel. Muitas coisas vão mudar de nome na tua vida. Muitas coisas vai mudar o nome ao teu redor. Muitas coisas que você estava olhando e falando, a partir de hoje você vai olhar com um olhar de santidade para aquilo, e vai mudar a visão e o nome com que tem sobre estas coisas. O que é Betel, pastor? É casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E Deus disse a ele: aonde você está, eu darei a tua descendência, Jacó. Olha para o norte, o sul, leste, oeste. A Bíblia diz que Jacó olhou e Deus disse: aonde você coloca a planta dos teus pés, eu darei a você e a tua descendência. Porque Deus Ele não cuida só de você, Ismael. Deus Ele cuida da sua descendência. A sua aliança alcança as próximas gerações. Deus não cuida só da gente. Deus tem compromisso com a próxima geração. Foi o que ele falou para Jacó: Jacó, você está fugindo, você é peregrino em terra estranha, em um lugar totalmente aonde você não está entendendo nada, mas é aqui que você viu uma porta aberta no céu, é aqui que você viu anjos subindo e descendo, e agora eu vou dizer a você, Jacó, esta terra onde você pisa, eu darei a sua descendência. E lá no verso 20 em diante diz: e Jacó votou um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui Jacó, ele fala para Deus: se o Senhor me sustentar, eu vou construir uma casa para Deus aqui, e de tudo que o Senhor fizer, eu te darei o dízimo. Foi o voto que Jacó fez com Deus. Por isso nesses dias é dia de a gente fazer voto com Deus, fazer aliança com Deus. É dia de se apegar a Deus, reconhecendo quem Ele é para nós, e fazer um voto com Deus, fazer uma aliança verdadeira, uma aliança fiel. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, a partir do momento que Jacó saiu de casa sem saber o que seria dele, Deus cuidou dele, Deus foi com ele, e em tudo que ele colocava a mão, a bênção de Deus estava sobre ele, mesmo ele sendo escravo lá na casa. Um motivo pra sonhar,
um motivo para acordar. Viver por viver não dá, sorrir pra não chorar. Eu preciso encontrar o meu lugar. Não está no que tenho ou no que posso conquistar, pois tudo isso um dia vai passar. O motivo real está em Jesus, que sua vida entregou lá na cruz. Tu és o princípio, és o meio e fim. Tu és a razão, és o motivo em mim para viver, para sonhar, para continuar. Tu és o princípio, és o meio e fim. Tu és a razão, és o motivo em mim para viver, para sonhar, para continuar.